105 anos de emancipação política e 130 anos da fundação da colônia militar, que se instalou e deu início a esse processo de construção da cidade dentro dos moldes geográficos e culturais e políticos e administrativos que a gente conhece. É claro que havia ocupação nessas terras e muita ocupação e intensa ocupação muito antes disso, né? Mas a gente está estabelecendo aqui um marco administrativo e político para contar a história desses 105 anos de Foz e 130 anos da colônia militar. Para isso, o Jackson Lima e o professor Afonso vão conversar conosco aqui, vão debater, vão dialogar entre si também, vão apresentar suas posições, ou seja, uma roda de conversa aqui bem aberta para a gente tratar desse assunto, e o Jackson Lima, claro, vai aprofundar um pouco mais o nosso ouvinte no seu livro que está sendo lançado, acabou de ser lançado, acabou de ser publicado, na verdade, ainda vai ter toda uma programação de lançamento, aquelas festas todas que precisam ser feitas quando obras dessas acontecem, né? Que são 7 arcos, 3 degraus do Jackson Lima. Vamos começar dando as boas-vindas aí a nossos convidados. Jackson, seja bem-vindo ao programa, muito bom dia. Muito obrigado, é um prazer para mim, né, estar aqui. O rádio, assim, falar desse jeito sem rádio não é muito bem a minha praia, então eu posso ficar meio perdidinho, mas eu vou seguir, assim, como dizia assim, no automobilismo, se desse do automobilismo, na rabeira aqui do professor, que ele está mais acostumado, ele vai me inspirando e eu vou me ajeitando no caminho. Professor Afonso, bom dia, bem-vindo novamente. Bom dia. É um prazer enorme estar aqui com um ex-aluno meu, se bem que é muito mais experiente de vida e tudo que eu, né? Que é o Jackson Lima. E lembrando também que ontem, se comemorou os 40 anos da instalação de cursos superiores em Foz do Iguaçu. Era uma festa também do município, isso em 1979, instalação dos cursos superiores em Foz do Iguaçu. O que vai direcionar a cidade para que ela é hoje, para o futuro. Então vamos ficar assim, o Jackson é o guru e o Afonso é o professor. Eu acho que ele me chamou de velho, né? Não, você é novinho. O fato é que a gente tem duas feras aqui no estúdio com muita propriedade para falar sobre nossa Foz do Iguaçu, sobre a sua história, suas perspectivas de futuro. É isso que a gente quer extrair hoje de vocês dois nesse programa. E claro, em interação com o nosso ouvinte, como o Moacir colocou, para que mande seu recado, mande seu alô e interaja conosco nessa manhã de sábado. Jackson, para a gente começar essa conversa então, antes de abordar o livro, seu novo livro, 7 arcos e 3 degraus, queria que você contasse um pouco desse contexto da instalação da colônia militar, né? O Paulo citou que antes já tinha uma ocupação, mas aí veio o governo brasileiro e determinou que que fosse instalada uma colônia militar. Em que contexto que isso se deu e o porquê? Olha, eu, como morando em Três Fronteiras, né, morando numa região, eu sempre chamo de Três Fronteiras, não Tríplice, morando nas Três Fronteiras, eu gosto de ter uma visão que inclua as Três Fronteiras, né? Quer dizer, quando a colônia foi instalada aqui, começou para nós a nossa história aqui. Mas como o Paulo lembrou, antes disso, já havia uma situação se desenrolando, né? Que é a situação que nos coloca numa relação muito estreita com a Argentina. Quer dizer, a gente compra um peixe passando a Argentina como sendo uma invasão, que é o capitalismo argentino, que não sei o que o argentino, e a gente veio aqui para acabar com isso. Quando a relação era bem mais amigável, até porque todos os barcos para chegar em Foz do Iguaçu tinham que passar em Buenos Aires. Entende? Então o Brasil sabia da existência dessas terras, nunca tinha vindo. E aquelas 300 pessoas que já estavam aqui, quando José Maria de Brito e o Bellarmino de Mendonça chegaram, né, entre 88 e 89, toda aquela pessoa que estava aqui, estava morando aqui pacificamente em ervais, né, de pousadas para aqui era um erval, né, um negócio de erva. Então não havia essa briga de soberania, nem essas coisas assim. Eram pessoas que aparecem na história 2 vezes. Por exemplo, a gente conta que certas pessoas foram o primeiro imigrante espanhol que estava aqui, quer dizer, quando na realidade eles já estavam em pousadas. Muitos deles nunca viveram aqui vivendo mesmo, eram empresários, como um francês chamado, não sei se era Monsieur Brochat, que era o cônsul da França em pousadas, e aqui ele tinha negócio.
Quer dizer, apareceu como residente aqui e ele era um empresário famoso de Posadas. Então, eu acho que essa parte aí que nos une, né, essa união das três fronteiras, né, antes da gente chegar, e que continuou até os anos 40, né, 1939 foi a última respirada da erva mate aqui. Então, essa coisa que envolveu todos nós, para mim é muito interessante. Porque a partir daí começou a ordem, né, digamos assim, né? Preparando para chegar à mesa de renda, para cobrar imposto, aí isso sim, é o Brasil colocando a sua presença. O governo trabalha com imposto. No lado da Igreja Católica também. Eu acho que foi 33, né, que o padre, o Monsenhor Guilherme chegou aqui, né? Mas foi 33. Até 33, da colônia militar até 33, o padre era ambulante. E ele vinha de Posadas. Quer dizer, nunca existiu uma guerra com a gente assim, né? Vamos, a Argentina invasou. Não, o padre vinha de Posadas celebrando missa. Em tudo quanto era a barranca. E aqui também. Aí chegou o Monsenhor Guilherme, começou o início da nossa colonização católica sendo daqui. Vai caminhar para a paróquia, vai caminhar para... Né? Hoje temos catedral. Então todas essas coisas aí envolveu essa colaboração, né, com a Argentina, com os paraguaios. É basicamente isso. Ô Jackson, a gente fala muito e costuma inclusive enaltecer isso com razão e com motivo de que é uma cidade cosmopolita, né, que as etnias todas convivem em harmonia e interagem aqui na fronteira e tal. Nessa realidade de 1888 já foi feito um censo, né, se podemos usar esse nome, para identificar quem que era a população de Foz do Iguaçu. E ele já apontava que a gente tinha uma grande parte dessa população era de estrangeiros, né? Quer dizer, essa nossa tradição vem de há muito tempo. Vem de tempo. Né? Como é que era essa composição da população na época? Eu não vou lembrar assim, de cabeça os números, né? Mas quando eles chegaram aqui já tinha espanhóis, tinha ingleses, né? Pelo menos um inglês ou dois. Né? Tinha uma quantidade de brasileiros que já estavam aqui, né? Não havia como chegar aqui pelo Brasil, então todos estão vindo de influências que eles tinham em Posadas. Posadas é nossa irmã gêmea, não tem como mãe, e já tinha essa coisa. Mas existe um livro, a colônia militar tinha um livro chamado Registro de Colonos, que eles começaram a fazer o registro de colonos antes de pensar em passar para o civil, né? No registro de colonos aparece até dinamarquês, entende? E essa influência de dinamarquês é muito interessante, porque o dinamarquês, a colônia dinamarquesa na região aqui, existe só na Argentina. Quer dizer, já havia um espaçamento assim, que em tudo quanto era nacionalidades diferentes, né? Havia holandeses, pouquinhos, mas já contava na região, e tudo por causa da erva mate. Ô Afonso, o que você conta pra gente sobre esse momento em que o governo central brasileiro define encaminhar para cá a colônia militar? Como é que era o Brasil daquela época e como que isso influenciou a decisão da, entre aspas, ocupação aqui da cidade pela colônia militar? Isso está intimamente ligado a uma questão que era o final da Guerra do Paraguai. Com o final da Guerra do Paraguai é assinado o Tratado de 1870. Entre outras coisas, afirmava-se o seguinte: o Brasil devolveria ao Paraguai as terras que porventura tivessem sido tomadas. A palavra aí chave é porventura. Então, de 1870 a 1888, nada foi feito. Com o fim do Império, o início da República, alertou-se o Exército dessa questão. E resolve o Exército fazer o seguinte: uma ocupação militar para iniciar o povoamento dessa região. Por acaso, não, de propósito, na fronteira com aquilo que era a fronteira brasileira do Tratado de 1870. Mas cuidado! Esse tratado só valeria por 100 anos.
Dado isso, começa o Brasil a fazer o povoamento da região. Também é um detalhe importante, Jackson. Isso vai ocorrer no Brasil, não vai ocorrer na Argentina. Tanto que a região hoje, fronteira com o Paraguai no Brasil, está muito bem povoada. Não ocorre o mesmo com a fronteira de Posadas com o Paraguai, que ainda é Mata Virgem, é uma área muito pouco povoada. Bom, essa é uma questão. A segunda questão é o que o Jackson estava levantando. Foz do Iguaçu nasce como sendo uma cidade fluvial. Ou seja, ela... Desculpe, fluvial. Não pluvial. Fluvial é porque chove. Fluvial. Ela nasce à beira do rio Iguaçu, à beira do rio Paraná, na fluência, na chegada do rio Iguaçu, mas mais no rio Paraná, né? Porque aí é a porta de entrada. A grande rodovia que ligava Foz do Iguaçu ao mundo era o rio Paraná. Era a bacia do rio Paraná. E isso vai existir por muito tempo. Passa 1888, entra em Foz do Iguaçu já, cidade independente, e vai até a década de 60. Só aí é que a cidade vai mudar de padrão. Foz do Iguaçu é uma cidade fluvial, curiosamente, transformada depois numa cidade rodoviária. Só pra gente falar o óbvio, né? Mas que precisa ser registrado e dito, numa época que não tinha Itaipu, então Paranazão, né? Como a gente chama, rio acima, é isso, já? Era, isso aí. Não Até tinha Porto ligação Mendes. ali pra São Paulo e Não, era e até pra- Porto Mendes, né? Sim. A questão dos barcos, né? A navegação de barco era até Porto Mendes, que hoje está... Por que até Porto Mendes? Porque de Porto Mendes para frente não podia, devido às cataratas, Sete quedas. das 7 quedas. Guaíra, aí já falei besteira. Tá Aí certo. tinha Ainda que bem que tá o Jacques aqui transbordar. pra me corrigir. Transbordar, fazer transbordo em Porto tá certo. Mendes para Guaíra pelo trenzinho que havia lá. Agora, uma outra questão importante, eu acho que interessante, Jackson, é a gente dizer o que era o município de Foz do Iguaçu em 1914. Guarapuava, centro do Paraná, pra cá era Foz do Iguaçu. Tudo que você vê aí, cidades que apareceram, etc., são desmembramentos de Foz do Iguaçu. O último desmembramento é Santa Teresinha de Itaipu. Então, tudo isso aqui, quando você fala em Foz do Iguaçu, tome cuidado. Porque Foz do Iguaçu hoje é uma coisa, mas em 1914 era outra coisa. Você sair de Foz do Iguaçu era complicadíssimo, porque você teria que ir de Foz do Iguaçu até o limite do município de Guarapuava, você ainda estava dentro de Foz do Iguaçu. Metade do Paraná era Foz do Iguaçu. Então, é uma área importante, sim, né, de uma dimensão verdadeiramente enorme. Né? Imagina esse município. Dá pra dizer que Foz do Iguaçu foi criada por conta de uma geopolítica. Perfeitamente. Que vai aparecer de novo quando nós vamos falar de Itaipu. Hein? Né? Não é sem motivo que vai ser construída Itaipu. Ô Jackson, o professor Afonso tocou nessa ligação, né, da cidade com os rios, esse transporte que acontecia, essa integração aí com as outras localidades pelo rio, né? Hoje se costuma dizer que Foz do Iguaçu está de costas viradas pro rio. Um pouco é verdade, mas também desconhece um pouco essa história mais antiga e que eu acho que até um termo seu, né? O centro nervoso de Foz do Iguaçu era lá nas barrancas do Rio Paraná, ali atrás da prefeitura, né? É a barranca Que do tipo rio. de movimento que tinha na cidade naquela época? O que se transportava? Quem que passava por aí? É. Eu acho uma injustiça muito grande que o nosso antigo porto oficial não seja visto pelas nossas crianças hoje, né? Porque eu acho que uma coisa dos idosos, das gerações passadas, é manter as coisas disponíveis para gerações futuras. E as nossas gerações futuras já estão aí. São os meninos das nossas escolas municipais não conhecerem o porto municipal que tá, aí existe a possibilidade de chegar lá no beira do rio. Onde que ele está localizado assim precisamente, Jackson? Da esquina depois do Hotel Cassino, que hoje é o Senac, né? E a Marinha tem uma estradinha de paralelepípedo, não sei se não é paralelepípedo, de pedra, né, que vai até a Barranca do Rio. Lá na Barranca do Rio existia uma balsa que era... Eu não estava aqui, claro, né? Mas eu já vi documentos e tal. Existia uma balsa, né, uma casa flutuante, que era a aduana. Então todo o movimento que vinha
de Franco, de cidade do Presidente Franco, de barco até ali. A pessoa passava na aduana ali e subia a rampa, né, para entrar em Foz do Iguaçu. Então a entrada de Foz do Iguaçu era naquela região que eu digo que vai ser o Centro Velho um dia. Né? Ele entrava pela rua Tiradentes. Né? Assim, era a rota que Bertone fazia. Lembra do cientista Bertone? Ele morreu aqui em 1926, eu acho. Que vai fazer aniversário também agora. 1929, vai fazer 100 anos esse ano. Bertone subiu doente, a última vez que ele veio aqui, e morreu numa casa na rua Tiradentes. Né? Então, essa era uma parte. Por outra, como o professor lembrou, que a nossa coisa fluvial acabou nos anos 60, né? Os ônibus saíam de São Paulo para Assunção. Então ele vinha de São Paulo, coitado, né? Aquele sofrimento, não tinha muito BR ainda, né? Era um sofrimento. Ele entrava no que era Foz do Iguaçu, já estava ficando menor, mas né, ele entrava em Foz do Iguaçu, passava por o que existisse do centro da ocasião, entrava lá e à beira do rio por essa estradinha ali. Ali ele fazia a migração, controle do ônibus, aí o ônibus seguia de Balsa para Franco. De Franco ele ia fazer um show de caminhos para chegar em Assunção. Né? Depois de 65 aí veio a Ponte da Amizade e aí matou todo mundo, né? Matou Franco, matou, né, essa coisa fluvial que nós tínhamos, etc. Jackson, o Paulo perguntou em relação ali à localização, tu precisou a localização ali do porto, mas acho que ficou a pergunta também do que ainda sobra lá, né? Porque a gente sempre escuta falar da casa do Bertone, a gente sabe onde é a casa do Bertone, que hora tá vendo, a hora tem todo o movimento de organizações, de universidades, da sociedade para tentar fazer com que o município tombe aquela casa, né, assuma a responsabilidade, mas infelizmente isso ainda não ocorreu, mas a gente pode falar disso depois. Mas precisamente assim, o que tem lá? Porque e se é possível ainda de repente resgatar e preservar o que ainda que sobra, ainda que sejam ruínas? Tem problema de segurança para você ir lá de bobeira, né? Você não pode sair descendo assim, né? Porque é uma área que você sabe do nosso problema Salvador também tem bastante problema de segurança e preserva as suas arquiteturas. Mas esse é o problema, né? Temos que fazer alguma coisa. A simples questão de haver ainda pedaço da estradinha já é histórica. Né? A questão de fazer uma balsa lá para um embarcadouro, para que se possa embarcar ou não, e a segurança, aí tem que ter investimento das autoridades. Porque hoje já está mais fácil, a Polícia Federal já está lá na beira do rio, a Polícia Federal, de onde ela está, ela consegue ver o lugar. Então é uma questão de se lembrar e retomar essa estrada. É a mesma coisa que acontece com a estrada da Estrada Velha, que vai para as Cataratas, né, que parte na reestruturação do Parque Nacional, quando eles fizeram a ciclotrilha, encontraram a velha estrada e houve uma segurada, e eles estão tentando preservar o pedaço da estrada como era, né, entre Foz do Iguaçu e as Cataratas. Então lá tem que ser feita mais ou menos a mesma coisa. E daí, né, quando se fala com a iniciativa privada, com o governo, né, a iniciativa privada, se quiser, pode fazer alguma coisa ali também, um barzinho, uma área de cultural, né? Mas o importante é que a estrada está lá ainda. Eu acho que o Jackson está falando a respeito, por exemplo, do Bertone. Né? Haviam dois personagens em Foz do Iguaçu, infelizmente são falecidos. Um escreveu um livro, que é o Butura. Escreveu um livro sobre o Bertone, que ele conhecia muito bem. Outra é a Didi, que foi professor de biologia do Colégio Monsenhor Guilherme muitos anos, se aposentou no Monsenhor Guilherme, né? E foi na casa do pai dela que o Bertone veio a falecer. E ela conhecia pessoalmente o Bertone, sim, porque ele vinha volta e meia a Foz do Iguaçu ficar na casa do pai dela. Que era o Harry Schink. Isso, que era o único fotógrafo da cidade. Era o único cara que tinha um carro na cidade, era o pai dela. Né? Um detalhe só, uma vez Vargas esteve aqui, Getúlio, ele, aquele guarda-costa dele, esqueci o nome dele agora. Eu também não lembro. Só os dois. E aí depois do almoço, o Getúlio não fazia a cesta, o cara parou o carro no bar de uma árvore, o Getúlio dormiu. Né? E tava lá, o Getúlio dormindo, presidente da República. O cara do lado, né? E uma árvore no meio do mato. Né? Isso era Foz do Iguaçu na época. Né? Getúlio já era presidente da República. Detalhe que, além do que sobrou da casa do Harry Schink,
a família ainda preserva muitos materiais, né, de uso da família, inclusive, né, de uso do próprio Moisés Bertone quando ele vinha à casa dos Schink, né, e que poderiam ser, né, expostos e preservados aí dentro dessa perspectiva de um museu, de uma casa da memória, algo parecido, né, professor? Boa parte disso está na casa da Didi, que já é falecido, o marido dela também já é falecido, né? A casa, inclusive, está à venda, né? E eu não sei qual a destinação que vão dar a isso, porque realmente eles têm, isso é sabido. Afonso, e a formação do município de Foz do Iguaçu, propriamente dita, como é que foi esse processo lá com Jorge Schimmelfennig, como é que foi essa transição, o que estava envolvido nessa criação do município, tal qual a gente conhece hoje, ou seja, uma cidade emancipada e fazendo a evolução aí da colônia militar para uma cidade administrativa e politicamente constituída. Em 1914, não é por acaso, né, nós estamos no mundo, na Primeira Guerra Mundial, iniciando, quando o Exército resolveu extinguir a colônia militar do Iguaçu, que já havia um povoamento, o Exército já teria cumprido a missão dele de iniciar o povoamento, e aí vão buscar o Jorge Schimmelfennig, que está fora de Foz do Iguaçu, ele não está aqui, né, que ele acaba vindo para cá. Como ele tinha ligações com o Exército, né, ele era uma pessoa ligada ao Exército, né, e acaba se transformando no primeiro prefeito da cidade de Foz do Iguaçu. O Jorge Schimmelfennig, na época, 1914 para frente, né, ele vai visitar, por exemplo, a França. O que na época era um absurdo. Imagina se alguém sair daqui para São Paulo, era tremendamente difícil. Para aqui para a França é uma coisa impensável. Ele foi, né? E aí Foz do Iguaçu começa a se desenvolver. Mas era um desenvolvimento muito lento, inteiramente dependente da Argentina. Não é do Paraguai, mas é da Argentina, totalmente dependente da Argentina. Nós éramos muito mais ligados à Argentina, como o Jacques estava dizendo, do que, por exemplo, ao Brasil. Porque a nossa ligação era o Rio Iguaçu, era o Rio Paraná. Então, comprar alguma coisa que você imagina, por exemplo, farinha, vem da Argentina. Vela, vem da Argentina. Tudo vem da Argentina. Vender, tudo vai ser vendido para a Argentina. E havia, inclusive, problema de moeda. Porque a moeda que transacionava aqui era a moeda argentina. Então, quando se cria a mesa de rendas, é para fazer com que a moeda brasileira circulasse aqui. Mas era muito difícil, porque você ia vender para quem? Na cidade, praticamente, não havia quase nenhuma relação de comércio. Pequenos agricultores, pequenos comerciantes. A relação era com a Argentina. Então, era mais escambo, troca de produtos do que propriamente venda. E se fosse venda em moeda argentina. E a Catarina Magrini dá parabéns pelo programa e diz que Foz é a única cidade com esse potencial turístico todo. Pena que a classe política nunca deu o devido valor, que é o que a gente conversava aqui, né? Passa pela questão política também a preservação, a questão de manutenção desses pontos principais que deram origem à nossa história, né? Exato, a cidade parece que conta pouco a sua própria história, né? A gente não tem uma bibliografia grande, a gente não tem muito material produzido aqui por moradores de Foz, por iguaçuenses, né? Então, quando obras assim como essa do Jackson não chegam, a gente tem que comemorar e a gente vai tratar bastante sobre o livro daqui a pouquinho. Antes, Jackson, você tocou em dois personagens que são fundamentais, aí, muito importantes dentro desse processo de formação da colônia militar, até porque eles enfrentaram, junto com um grupo de militares na época, 1887, 1888, uma diversidade bastante grande para chegar aqui na cidade, né? Gostaria que você contextualizasse o nosso ouvinte em relação ao Belarmino de Mendonça e o José Maria de Brito, que são dois expoentes aí da colônia militar que conduzem as tropas até a chegada aqui na cidade. Quem que são eles, o que eles fizeram aí depois de instalados e qual o fim deles depois desse processo implantado? Bem, uma coisa interessante para lembrar é que quando o governo imperial, né, o governo nacional, decidiu criar a Comissão Estratégica do Paraná, o Paraná não tinha nada a ver com isso. Curitiba não apitou nada. Entendeu? A designação veio direto para o que na época era tenente, caminhando para capitão Belarmino de Mendonça, para ele sair do Rio de Janeiro, né, que era a mesma viagem de barco, né,
de Rio de Janeiro para Curitiba, para Paranaguá, Curitiba, até ele se apresentar em Guarapuava para preparar a expedição, que era a primeira expedição da Comissão Estratégica para vir fundar a colônia. Então é um negócio assim que envolveu o país, né, e o Rio de Janeiro como sendo na época a capital federal. Então esses homens vieram do Rio de Janeiro, não tinham nada de estar submisso a alguém em Curitiba. Era uma intervenção que hoje chamaríamos de federal, o que faz a coisa ficar um pouquinho mais séria. Então Bernardino Mendonça veio, estabeleceu a colônia e participou na primeira viagem, né, que veio aqui no primeiro ano, 1888. No ano seguinte, quando veio para estabelecer realmente, tomar posse da colônia, pelo menos que eu estou me lembrando assim, né, porque eu não estava na época, né, como você sabe, foi aí onde teve um papel importante o José Maria de Brito, que era um tenente. Ele estava de sargento para tenente. Não sei exatamente quando ele foi promovido, um negócio assim, né? Então, quando ele veio, ele participou pessoalmente no estabelecimento da colônia em 1889, que foi esse que nós estamos celebrando hoje, né? E o José Maria de Brito, ele escreveu um livro, certo? Sim, ele escreveu um livro de lembranças, né? Ele escreveu em 1938 e logo depois ele morreu. Então a Fundação Cultural tem um negócio bem quase original assim dele, né? Eu acho que ele escreveu a caneta e alguém datilografou. Nós temos esse negócio que é muito importante, esse livrinho original dele, né? Que depois teve várias edições, né? E como chama esse livro, Jackson? Eu acho que é A Descoberta e Fundação da Colônia Militar do Iguaçu, de José Maria de Brito. Daí, o José Maria de Brito tinha certas habilidades com os índios, né? Ele conversava com os índios, e não esqueçamos que de Guarapuava para aqui, né, era o índio que mandava, e a gente desvirtua um pouquinho, tentando parecer que o índio era uma peça contrária, né, às coisas. Não, quando ele estava participando de tudo isso. Aí, uma coisa bem estranha, né, que falta aprofundamento, é de saber como é que ele virou catequista de índio, né? Como ele virou catequista? Ele devia ser católico, devia ser, né? Então ele teve esse papel de catequista, e depois ele teve essa tendência, né? Tem um trabalho da UniOeste, se não me engano, que ela levantou bons dados dessa época, que ele tentou participar do comércio, né? Do pessoal que saiu da colônia e começou a se estabelecer na cidade como comerciantes e como alguma coisa. Ele tentou também, mas daí, finalmente, ele não se deu muito bem economicamente e morreu, assim, um pouquinho... precárias condições financeiras. Em condições assim. precárias. Dizem, inclusive, que foi por isso que ele escreveu o livro. Para fechar o assunto do livro, e vamos falar de outro livro, aí o seu, Jackson, uma das edições mais recentes do livro do José Maria de Brito, A Descoberta de Foz do Iguaçu, foi editado pela Travessa dos Editores. Então é possível até encontrar nas livrarias da cidade, principalmente a Cunda, que sempre zela por esse tipo de material. Se o ouvinte se sentiu interessado, pode procurar, chama A Descoberta de Foz do Iguaçu pela Travessa dos Editores. É uma das edições dessas anotações que ele fez, que você citou, né? Mas, Jackson, 7 arcos, 3 degraus, saindo do forno agora, recente, está em primeira mão, está quentinho. O livro acaba de chegar aqui na cidade. Não dá para falar desse livro sem falar do título dele. O que te levou, o que significa esse título aí? Explica pra gente, para começo de conversa. 7 arcos. Quando eu pensei nesse negócio aí, eu me lembrei de Einstein quando ele deu a teoria do universo lá, do MC2, né? MC ao quadrado, né? 3 letrinhas. Então essa aí é uma maneira de dizer o que as cataratas são, o aspecto, o formato dela, né? Então ela, se você olhar, depende de altitude. Quando você começa a trabalhar com essa ideia, você começa a ver de qualquer jeito. Mas no começo, você precisa
E brincar, por exemplo, de helicóptero ou de drone, assim, quando você vai se aproximando, você nota que as cataratas não é uma linha reta. Se diz que as cataratas é um U, né? Mas é um U com uma perna que desvia de um lado, não é um U simples. Não é uma coisa exata, é Não é geométrica, exato, a né? natureza não trabalha com linha reta, né? Então ela tem tendência, pela erosão, a fazer umas coisas assim meia em curva, né? Que não chega a ser um semiciclo, porque não é a metade de um ciclo, mas ela faz os grandes arcos. Então ela é formada, assim, a olho nu, nessa interpretação que eu dou, não é nada científico, mas o cientista pode ver e confirmar, ou lembrar que tem muitos mais arquinhos, né? Mas principais ela é formada por 7 grandes arcos. E eu até brinco falando assim com colegas, que um desses arcos é tão grande que é visto da estação espacial. Naquelas fotos do Google aparece, você vê o arco do arco 1. Então nós temos 7 grandes arcos, onde 5 ficam na Argentina e 2 no Brasil. Então ele trabalha com essa parte, é a parte física dela. Os 3 degraus é o jeito como a água cai. Ela tem um passeio, a gente chama, né, no turismo hoje, a gente chama de passeio superior, né, onde você vê a água que vai cair. Tem um passeio superior, daí ele cai para uma metade, você está em cima, e tem passeio. O livro fala de passeio de remo lá em cima, pelo lado argentino, no capítulo Explorando o Lado Argentino. Você tem um passeio lá chamado Floating, um barco a remo, que ele passa em cima do primeiro nível, daí ele cai para o meio, para o nível do meio, e daí para o fundo do cânion. Então são 3 quedas que a ciência diz que são os 3 degraus das cataratas. Então esse é um resumo do que elas são. Jackson, dá para dizer então que está inteiramente ligado com aquela sua primeira visão num livro anterior seu, que apresentou as cataratas como um chakra da Terra, né, do planeta Sim. Terra, e agora você, digamos assim, evolui nessa visão. Isso. Seria isso? O livro tem 2 partes. A primeira parte, ela é útil para quem vai visitar as cataratas, seja lá quem for, porque ela mostra o que você está vendo na trilha. Não é um livro sobre o Parque Nacional, nem sobre Foz do Iguaçu inteiro, assim. Ele é bem restrito às cataratas. São 262, no mínimo, páginas dedicadas às cataratas. Isso aí é uma coisa que eu acho que é uma das novidades, né? Então, quando você vai descendo a trilha, o que é que você vê? É o salto que você está vendo em frente, né? O passarinho que você pode ver, os principais passarinhos que podem passar na sua frente está aí, né? Daí tem também, você sempre vai ver um lagartozinho lá, né? O lagarto está aí. Então os mamíferos que você vê, os pássaros que você vê, e informações generalizadas com historinhas, né? Por exemplo, se fala do salto, por exemplo, o salto no lado argentino, que você vê daquela lanchonete na metade do passeio, você vê um salto que se chama 3 mosquiteiros. A questão de dar nome aos saltos é muito importante, porque você chama 3 mosquiteiros e ao lado dele tem 2 mosquiteiros. Mas se você olhar mesmo assim, você vê mais de 10. Mosquiteiros é um exército de mosquiteiros. Então, ele explica de onde vem essas inspirações. Por que 2 mosquiteiros? Tem mosquiteiros se não é exato. Não é 3, nem é 2, tem muitos mais saltos. Que vem do salto Rivadavia. E dá uma pincelada para dizer quem foi Rivadavia. Que isso é importante também, porque as cataratas, esses nomes, são nomes de heróis. Tanto do argentino como nós temos também. Deodoro, Floriano, e tem mais um. E existia a possibilidade, outro grande nome que não posso deixar esquecer hoje, nesse aniversário, Edmundo de Barros. Edmundo de Barros foi comandante da colônia. E ele foi o homem que mais batalhou pelo turismo. Ele sabia que ia ter turismo aqui. Ele queria, também não conseguiu. Morreu antes de começar, né? E nessa época, Edmundo de Barros dá uma lista de saltos que a gente nem sabe onde é hoje. Tipo, Quitino Bocaiúva, né? 15 de novembro. Então, tudo ligado a, né? 15 de novembro, pelo que eu entendi, era o nome que Edmundo de Barros queria dar para o Salto União. Aí também trabalha um pouquinho essa coisa do Salto União. Vou até deixar de segredo
para a gente falar depois sobre o Salto União. E basicamente essa aí. A primeira parte é para quem está visitando. Na lista de passarinhos que você pode ver na passarela, nós temos mais ou menos 50 nomes que aparecem em português, inglês, nome científico, espanhol e guarani. Eu fiz questão de ir atrás do nome guarani para mostrar a importância que o guarani tem na região. Daí a parte 2 continua aquela questão das cataratas como chácara, como centro nervoso de energias da Terra. Uma das contribuições a mais disso daí é que quando fala do chakra da Terra, tem vários capítulos que falam sobre as cataratas segundo a visão de vários grupos diferentes. Cataratas para a conscienciologia. Esse é nem o pessoal da conscienciologia sabe que eu fiz um capítulo sobre eles. Entende? As cataratas segundo o budismo. Então tem para vários públicos, porque nós recebemos budistas, nós recebemos hindus, nós recebemos todos, então para eles, qual é a minha sugestão? Como eu gostaria de ver um budista vendo as cataratas. E tem também a visão pelos afros brasileiros, pelas religiões afro-brasileiras. Umbanda, Candomblé, como é que nós vamos vender? Hoje, grande parte da população brasileira é também umbandista. E tem outras religiões, nem sempre somente a católica. Então, como é que o umbandista pode ver as cataratas de acordo com a manifestação dos orixás? Né? Então, aí eu falo de Yansan, e o elemento que ela controla, Iemanjá está presente, Oxum, né? Que são coisas poderosas, inclusive com pais de santo. É a primeira vez que a gente vai falar com o pai de santo, dizer, por favor, fale sobre as cataratas. São 3 representantes desse segmento que estão colocados no livro? Sim, são 3 pais de santos que eu consegui falar. Não deu tempo de falar com todos, porque é uma experiência nova. Né? Eles ficam desconfiados de aparecer falando. Daí não deu tempo para, na agilidade do negócio, de você esperar que venha a resposta, e saiu com 3, que já é melhor do que nenhum. Né? Mas são 3 pessoas que lançam uma moda, uma coragem de expor as cataratas para todas as crenças que existem. E tem também sobre os povos de cristais. Né? O cliente que conhece de cristal, né? Pedras. A relação dos cristais com as cataratas em si, geologicamente falando. E daí a parte espiritual dela. Então é um livro que abre portas, ou pelo menos é a intenção, para vários mundos. A importância que você escreve esse livro realça a importância não só das cataratas, como também de toda a reserva que é o Parque Nacional. Aqui 2 observações acho que são interessantes. Primeiro, é um parque nacional que extrapola fronteiras, já que é um parque nacional Brasil-Argentina. Segundo, é a maior reserva de toda a região sul do Brasil, a parte brasileira. E terceiro, que eu acho que é o mais significativo, a Unesco tombou como patrimônio natural da humanidade. Agora, muito pouco é feito nas cataratas e no Parque Nacional do ponto de vista científico, porque a gente só está pensando no ponto de vista turístico. Mas, por exemplo, nada impede que seja constituído aí um grande centro de estudos ambientais internacional por causa da Unesco, né? Que seria uma coisa espetacular no sentido de trazer cientistas do mundo inteiro para pesquisar a natureza no seu estado mais puro, porque isso, na verdade, é um grande laboratório natural, hoje essencial para a humanidade. Acho que o empenho do Brasil seria isso, tentar junto à Unesco a constituição de uma instituição oficial de pesquisa ambiental dentro do Parque Nacional. Jackson, como que você está pensando o lançamento do livro? Como que ele vai ser comercializado? Como que ele vai circular? E quais são os próximos passos aí de 7 arcos, 3 degraus? Olha, esse livro é um milagre. Eu vou dizer a você por quê. Eu peguei esse livro e fiz o livro. Você sabe que para você fazer e escrever, né, com as nossas realidades, né, cada um temos problemas, dificuldades.
você arranjar paz para escrever é um negócio muito complicado. Eu escrevi, cheguei ao final e apresentei para um colega meu que é empresário do turismo em Foz do Iguaçu. Eu disse, olha, eu quero que você leia isso. Veja isso. Né? E eu quero que você me ajude como empresário a conseguir mais empresários que ajudem assim, ou que uma instituição, e eu citei os nomes, eu quero que o Convention Bureau, eu escolhi o, devido a ser privada, né? Eu não coloquei a Fundação Cultural nem a Prefeitura para me ajudar, eu não pedi, né? Porque eu achei que era mais fácil ir direto com, e para comprometer também o turismo, nessa nova visão. Daí entreguei o livro. Daí o que ele fez? Ele levou esse negócio para uma reunião dos empresários ligados ao convention, que é um negócio assim que foi um negócio que foi levado para a boca para o centro da questão mesmo, que é envolver os empresários, envolver a sociedade que manda na parte financeira, na parte, né, dessa parte da vida aí. Aí a minha surpresa, o livro foi levado, até antes de eu saber, foi levado para a diretoria do convention, né, que quem manjar da questão do turismo, mais ou menos já sabe quem são. Os hoteleiros. Hoje é o Visit Iguaçu. Então, a diretoria aprovou, comprando a ideia de que essas ideias estavam ajudando a mudar as imagens, a perspectiva do destino. Então, isso aí, para mim, é um milagre, porque eu estou fazendo isso desde 1990, né? Eu fiz jornal, fiz livro 1, fiz livro 2. Não consegui atrair esse público. Então, eu agradeço aqui, né, ao Visit que fez isso e aí, que ajudou a fazer. Então, eles disseram, em vez de a gente fazer uma coleta, a gente banca. Entende? Então, para mim é um milagre, isso caiu do céu. E esse milagre continua, quer dizer, o lançamento oficial, no que se refere ao público turístico, vai ser feito agora no festival, até não sei, no Festival Turismo. Eu até não sei em qual dos dias, né? Como o livro chegou ontem, então está tudo sendo cozinhado. Semana que vem, então, né? Porque o festival começa quarta e vai até sexta, então é entre esses 3 dias aí. Começa dia 12 a 14, né? Isso. Legal. Jackson, parabenizar pelo livro, além desse rico conteúdo, folheando aqui, a gente já consegue perceber, mas principalmente te conhecendo e pelo aquilo que você retratou aqui, né? Antecipou pra gente. Além de tudo isso, o livro está muito bonito, né? Numa primeira folhada aqui, a capa está muito bonita. Mostra mais uma vez para nós aí, enquanto isso. Uma capa... Exato. 7 marcos e 3 degraus. Uma capa muito bonita. E a impressão dele, a montagem, a edição, né, da editora em si, também muito de bom gosto, de fácil leitura, as letras e as páginas leves, muito bem ilustradas. É sucesso aí nesse lançamento do livro. Agora na semana que vem e também nas outras rodadas de conversa, que com certeza o livro vai alcançar as universidades e ele abrange muitos campos, né? Outras organizações da comunidade. Para a gente fechar essa entrevista, pode falar, Jackson. Só um negócio, eu queria agradecer uma publicitária, uma pessoa, né, responsável do 73 aí, né? Que é a publicitária Elaine Colombo, daqui de Foz do Iguaçu, uma de nossas pratas da casa. Acho que estudou na UDC, igual eu estudei também. Onde fui um dos alunos aqui do nosso mestre. Então são cabeças, né, e prato da casa ajudando a fazer um trabalho como você destacou, que está bonito. Está bem bonito mesmo. Então, Jackson e professora Afonso, para a gente encaminhar essa entrevista para a reta final, a gente falou muito da parte de história, o Jackson apresentou também agora o lançamento do seu livro, estendendo essa visão, né, em torno das cataratas como um chakra da Terra. Mas a gente tem essa Foz do Iguaçu aqui retratada na parte de história, mas também na parte da diversidade, na parte da economia, da política que a gente comentou, na parte do social. E eu queria que vocês apontassem assim, para cada um qual que é o principal desafio da Foz de hoje e daqui para frente, né? Sei que são vários desafios, mas o que daria para colocar como principal para a gente buscar soluções? Eu acho agora é um novo patamar que se tem que atingir. A base já está mais ou menos organizada com os cursos superiores, hoje, né? É atingir uma meta de que você gere uma atividade aqui que seja de perfil global, gerando emprego
eliminando, não diminuindo, eliminando a desigualdade, né? Ou seja, construir uma nova sociedade com as bases atuais para o século que agora se inicia, século XXI. Lembrando que Foz do Iguaçu é dos primórdios do século XX, 1914, né? E agora, no século XXI, ela tem que dar um salto dentro daquilo que é a concepção nova de mundo. Hoje globalizado, informatizado, para isso nós já temos as bases para podermos avançar nesse setor. Jackson, qual que é a sua visão aí de cidade do futuro que a gente precisa construir? Compartilho e parabenizo o meu professor aqui, né, que é justamente isso. E ao passo que caminhamos para isso aí, eu acho que Foz do Iguaçu tem que andar com a meta para frente. Nós estamos vivendo um período onde a gente viu que a população não só de Foz do Iguaçu, mas do Brasil, o pessoal parou, puxou a trave de mão, e eu não sei se estão querendo dar ré, não sei se estão querendo tocar pneu de carro, o que é que estão fazendo, entende? E Foz do Iguaçu especificamente, como sendo uma terra em que, segundo o livro aqui, ela está ligada a várias outras dimensões. Não falamos aqui, mas o livro fala das cataratas em 7 níveis. Então, nós temos uma Foz do Iguaçu também que tem que trabalhar esses 7 níveis. O nível 1 é esse nível aí do C por C, estamos aí, estamos na legal. Mas daí o que é que nós queremos no nível 2, 3? Entende? Cada nível que você sobe é um nível onde você se afasta das necessidades básicas. Entende? Por exemplo, necessidade básica é o que? É comer, beber e dormir. Nós temos outras necessidades que têm que ser trabalhadas, né? Nós temos as nossas universidades, faculdades aí ajudando a fazer isso. Nós temos que criar mais software, né, para fazer com que a gente atinja necessidades cada vez mais altas para a maioria da população e para o bem-estar de todos, onde esse elevar, inclusive naquela área que a gente tende a chamar mais espiritual, né? Um dos pais de santo que refala aí, ele disse: pela presença das cataratas, Foz do Iguaçu é uma cidade sagrada. Então essa coisa que o iguaçuense tem que se tocar. Então nós temos que ser uma cidade que reflita a grande coisa universal que as cataratas têm. E isso vai depender de políticas diferentes e um povo sabendo que está para frente. Não vá na onda do Brasilzão e ficar segurando essa trave de mão, não. Solta isso aí e vamos fazer a nossa parte. Legal, Jackson Lima, muito obrigado. Professor Afonso, muito obrigado. Uma aula de história aí, de entendimento e compreensão da cidade de Foz do Iguaçu e de sua trajetória, né? E é isso, para a gente ter uma cidade melhor, precisamos de políticas públicas cada vez mais eficientes e, claro, contando com a participação da população direta, né? Nada sobre nós sem nós, Moacir. Ou seja, exatamente, a população deve estar inserida, envolvida em todos os processos de discussão, de fiscalização, de controle, porque só assim teremos essa cidade tão sonhada por todos, que valorize a sua cultura, que invista na sua educação, que olhe para frente para a gente superar aquilo que é uma necessidade humana de deixar para trás as desigualdades sociais e que todos tenham acesso a uma vida plena e feliz. Marco Zero, onde tudo começa.